Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que tem acontecido, é a evolução do Flávio nas pesquisas, né? Mas que num primeiro momento aí, quando ele foi anunciado, ou ele mesmo se anunciou como candidato no lugar de Jair, cara, isso aqui me parece uma manobra para tentar negociar a questão da anistia, né? E tudo que envolveria, ou seja, ele acabaria desistindo se a coisa fosse aprovada, pelo menos era essa imagem que eu tinha no começo. Por enquanto a coisa segue, né, parece que vai seguir, daqui a pouco eles têm aquele período lá que a coisa tem que ser oficializada e aí vira um ponto de não retorno, não dá para voltar mais atrás. Ou se tiver que fazer alguma coisa assim, será nesse momento. Mas, independente de qualquer possível manobra aí, o crescimento das pesquisas, ele dá duas ideias para mim, né? Uma de que, por exemplo, uma eventual desistência custe mais caro, porque você começa a sinalizar que tem potencial, ou seja, não faria sentido desistir por qualquer coisa. Por outro lado, a possibilidade de que se torne viável, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, assim, se a gente for pensar, né? O governo do PT é tão catastrófico, tão deprimente, que não precisa de muita coisa, não desmerecendo, mas não precisa de muita coisa para você conseguir uma oposição, uma ameaça real, né? Basta estar lá e ter o perfil. Aí, no caso, como tem a chancela do próprio sobrenome, isso já, eu acho que fortalece e impacta muito positivamente, né? Aqui, ó, uma pesquisa PEX Futura, divulgada na terça-feira, mostra o senador Flávio à frente do presidente. De acordo com o levantamento, Flávio teria 48,2%, enquanto Lula ficaria com 42,4% das intenções de voto. Comparando com pesquisas anteriores aqui, a gente tem realmente uma margem de crescimento, né? Foram ouvidas 2.000 entrevistadas, pessoas entrevistadas, no caso, acho que faltou a palavra ali, feitas no dia 3 e 7 de fevereiro, a margem de erro de 2 pontos, a pesquisa está registrada. Mas essa pesquisa aqui, ela tem uma peculiaridade, né? Ela foi realizada por telefone. E assim, se a gente for pensar em termos estatísticos, é claro, elas custam caro, né? Então, tem esse problema, mas eu entendo que as amostragens das pesquisas são muito baixas. Você pode ver que dificilmente, independente do instituto que o faça, sai dessas 2.000, 3, 4.000 pessoas no máximo, né? E aí, se a gente for considerar um universo de milhões de leitores, é uma amostragem muito pequena, né? E seria inviável você fazer uma amostragem maior, talvez pelos custos, né? Talvez não, com certeza pelos custos disso. Ah, Entrevistas como essa, elas são realizadas por telefone, então eh, imagino que o sujeito que se dispõe a participar, ele tem relativamente um interesse maior em política. Eu acredito que isso vá afetar, então, não sei, não acredito que ela seja desonesta, mas eu acredito que a metodologia usada e a ferramenta, ela não que induza ao resultado, mas ela induz ao comportamento, né? E quem tem esse comportamento mais engajado, mais interessado em política, normalmente são as pessoas de direita, né? Você tem uma grande massa ali de indecisos, que pode até ser de direita, esquerda, ou o nulo, né? O voto em branco, e vai ter uma reação mais apática. Eles falam, pô, não me interessa, não quero participar e assim por diante. Eu não, a gente vê pelas próprias manifestações, o pessoal de esquerda não é tão engajado quanto o pessoal de direita, então eu imagino que esse resultado aqui ele seja um pouco tendencioso pela característica do público que se dispõe a participar, né? Por outro lado, a questão mais importante mesmo, assim, a gente pode ter pesquisas ali de primeiro turno, e eu acho que elas são um pouco irrelevantes, porque você começa a ventilar muitos nomes, ó, tá vendo? Lula, Flávio, Tarcísio, Ronaldo Caiado, Zema, Renan Santos, né? E aí vai. E aí aparecem aqueles nomes lá que não chegam a fazer 0%, né? Então, o que acaba fazendo diferença mesmo é sempre o resultado do segundo turno. Vamos ver aqui, ó. No segundo turno, o presidente perderia em cenários contra Tarcísio, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, o petista só venceria Romeu Zema e Eduardo Leite. E assim, o Eduardo Leite, se você pensar contra o Lula, seriam praticamente dois de esquerda, né? O Zema, ah, é, assim, pela política liberal, né? Pela característica, ela tende a ser mais direita. Mas o problema aqui é que, assim, ó, depende da região onde isso for consultado, né? Porque, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, você vai ter
público maior de direita. Talvez em Minas ele fique um pouco misto, se a gente for pegar as últimas eleições aí, eles tiveram governos do PT não há muito tempo atrás. Então, a gente sabe que existem esse tipo de eleitorado lá. Primeiro turno, em relação a cenários testados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está na frente do Lula em 3 situações, todas sem o governador de São Paulo, Tarcísio. O político disse que não concorrerá ao Planalto em 2026 e já declarou apoio ao Flávio. Lula fica em primeiro lugar quando há mais candidatos alinhados a Bolsonaro, já que os votos são mais distribuídos. E esse é um ponto muito importante, né? Por mais que a gente fale que alguns elementos aí podem, por exemplo, o Eduardo Leite aí possa ser alinhado à esquerda, talvez o Renan Santos aí consiga votos da esquerda, apesar de o MBL, né, representar um grande nada. Eu não acredito que tenha esse efeito de divisão, mas se você joga, por exemplo, todos esses caras aqui, vão pegar Flávio, Tarcísio, Caiado e Zema, você tem um potencial de divisão de votos. E aí, ó, com cada um perdendo um pouco de percentual ali, você tem uma tendência de que todos percam, né? E aí favorece o PT. A maior diferença contra Flávio, 3,7 é em uma possível votação com o Tarcísio, Caiado e Zema. É esse cenário. O Renan Santos aqui não faz sentido, né, cara? Isso aqui só. Tem um partido ali só para talvez conseguir algum penduricalho, alguma coisa assim, né? O máximo que eles vão conseguir ali talvez seja um deputado federal, alguma coisa ou outra. Não deve fugir, não deve muito fora disso, né? Pesquisa ouviu 2.000 brasileiros, a margem de erro é de 2 pontos, tarará, intervalo de confiança 95, é que eu falei, o problema aqui dessas pesquisas aqui é a amostragem, né? A Apex Partners é uma plataforma brasileira de serviços financeiros e investimentos que atua com gestão de recursos, investment banking. Bom, aí é só estar explicando a empresa, né? Não agrega muito para a gente. A gente pega aqui, ó, Flávio contra Lula, né? Aqui ele tá. Ah, tá, legal. Isso aqui que é importante. Segundo turno. Flávio contra Lula, Flávio ganha. Tarcísio contra Lula, Tarcísio ganha. Ratinho ganha. Mas o problema aqui são as margens. Você vê que ela vai encolhendo, né? Ela vai ficando um pouco mais. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tá dentro da margem de erro, né? Isso considerando que todo o processo seja, né, honesto, transparente, né? E o Zema, aí já começa a perder, ó. Olha lá. Aqui ainda, né? Ainda o Zema, ele acaba perdendo dentro da margem de erro. Então, apesar de a princípio ele ficar em desvantagem do Caiado, eles meio que estão no mesmo bolo, né? Esse cenário aqui não faz o menor sentido, né? Flávio contra o Tarcísio, não tem o menor sentido. Flávio contra o Ratinho, não tem, né? Eu acho que isso aí, esse tipo de questão aqui, eu acho que talvez até afaste algumas pessoas de responder a pesquisa, porque você vai tornando um monte de questão irrelevante aqui, né? Agregador de pesquisa, e o mais antigo, mais completo internet do Brasil. Tá, aqui é só anúncio do Poder 360. A explicação para a força dos dois nomes contados para a vice de Flávio. Aqui é um ponto interessante, né? Se discute muito isso, quem vai ser o vice, né? Já levantaram até a questão de você ter o Tarcísio ali. Eu não sei se é a opção, né? Eles vão ventilar vários nomes, né? Talvez, né? Se você tivesse esse cenário, por exemplo, do Flávio Tarcísio, por serem dois potenciais candidatos mais fortes, talvez a coisa fosse até mais interessante. Mas a gente vai ter que aguardar, porque por enquanto não tem nenhuma definição disso aí. Bom, a gente encerra por aqui. Na sequência, vamos ver o que vem mais de pesquisa. A gente vai ter que acompanhar esse ano, vai ser bastante movimentado. Tá? Se você chegou até o final aqui, eu faço convite aí, se inscreve no canal, você vai ajudar bastante no nosso crescimento aí, tá bom? Puder, curta, compartilha aí, deixa um comentário, o que você acha? Quem você acha que vence aí no primeiro turno, no segundo turno, como você acha que vai ficar isso aí? Beleza? É isso aí, gente. Fui.